Pessoal, começando o nosso estudo da contestação. Olha só, como diz o didático Jack Stripador, a gente tem que ir por parte, né? Então a gente vai tratar do conceito, né? O que é a contestação, como identificar a peça, requisitos essenciais, fundamentos legais, estrutura da contestação, tá? Para a gente poder ter uma ideia, beleza? Então vamos lá, começar bem. A contestação é a resposta mais utilizada pelo réu, por meio da qual se alegará toda a matéria de defesa, princípio da concentração das defesas, com a exposição das razões de fato, né, do fato concreto, e de direito, ou seja, baseado na legislação, né, o que está na lei. A impugnação da pretensão do autor e a especificação das provas que pretende produzir, segundo o artigo 336 do Código de Processo Civil. Então Então a contestação é a resposta mais utilizada pelo réu. Ele vai alegar toda a matéria de defesa, tá? Ele vai expor as razões de fato e de direito, tá? E a impugnação da pretensão do autor e também complementando a especificação das provas que pretende produzir, ok? Está lá no artigo 336, Código de Processo Civil, beleza? A não apresentação da contestação acarreta a revelia, ou seja, o magistrado vai julgar sem a presença do réu, ele vai julgar a revelia. Não quer dizer que o autor estava certo, mas como a outra parte, que é o réu, não se interessou, né, a justiça vai dar como verdadeira aquilo que o autor alega. Isso está previsto no artigo 344, Código de Processo Civil. Vamos lá. Na contestação, que é nossa matéria de estudo, né, de hoje, aplica-se o ônus da impugnação específica, né, preconizado, melhor dizendo, no artigo 341 do Código de Processo Civil, ok? Então tu vai botar lá no seu artigo 341 do Código de Processo Civil, né, ônus da impugnação específica, tá? Artigo 341. De acordo com essa regra, do ônus da impugnação específica, de acordo com essa regra, o réu deve se manifestar impugnado. Especificamente, impugnando, na verdade está impugnado aqui, mas é impugnando cada ponto da petição inicial. Né? Ele vai, é o contraditório, ele vai rebater tudo que o autor da ação, né, que foi movida contra ele, fica bem claro na petição, né? Dos fatos, do direito, o autor e, no caso, o réu, né, vai rebater todos esses pontos, na medida do possível, é claro, né? Beleza? Bom, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos não impugnados. Bom, se ele não impugnar, vai ser julgado a revelia. O magistrado vai dar como verdadeiro que o autor está certo, já que a outra parte, né, o réu não se manifestou, não teve interesse, foi citado, foi chamado para participar de uma relação processual, né, uma relação processual judicial. Esse ônus não se aplica ao defensor público, advogado dativo e ao curador especial. Então, aqui, no artigo 341 do Código de Processo Civil, nós temos as exceções, ok? A contestação aplica-se o ônus da impugnação específica, né, preconizado no artigo 341. Tá? Esse ônus da impugnação específica tem exceções. E quem é essa exceção? Defensor público, advogado dativo, né? Quando o réu vai na presença do magistrado e não constitui nenhum advogado particular, defensor público, nem ninguém, ele aparece lá na audiência, lá, beleza. O magistrado vai nomear ali no fórum, onde ele estiver ali, vai nomear ali um advogado dativo para participar daquela audiência ali, tá? E o curador especial. Há também a aplicação do
princípio da eventualidade, ou seja, o réu deve trazer todas as teses de sua defesa de forma sucessiva, né? Mesmo que contraditórias, para que, em rejeitando uma, o juiz possa analisar as seguintes. Em outras palavras, resumidamente, segundo o artigo 336 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu alegar na contestação, que é a matéria de estudo nosso, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor contra ele. Com relação à estrutura de prazo e sua contagem, importante conferir o artigo 335 do novo Código de Processo Civil, pois o réu poderá oferecer a contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, inciso 1, da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou seja, não houver acordo, né? Inciso 2, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1, ou seja, caso a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Ou seja, na audiência, né, de conciliação ou de mediação, a sua negativa ela tem que ser expressa. Você tem que dizer por escrito: não, eu não quero participar da conciliação, né? Você tem que escrever, tá? Inciso 3, prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Bom, como nós vamos identificar a peça, né, da contestação? Para a correta identificação da peça da contestação, né, o enunciado apresentará a questão técnica a ser trabalhada, indicando a existência de uma ação em andamento e que houve a propositura da ação mediante petição inicial, sendo, né, aquele que está fazendo, contratado pela parte para ser seu advogado, apresentando a peça prática adequada, né, conforme o caso concreto, né? Em se tratando de contestação, em caso de prova da OAB, por exemplo, o examinador indicará a existência somente de uma petição, bem como de todo o caso prático, entendeu? Então, para quem vai fazer o OAB como eu, tem que ficar atento para eventual alegação de preliminares, como incompetência, nulidade de citação, inépcia da petição inicial, entre outros que em seguida serão trabalhados. Requisitos essenciais, fundamentos legais e estruturação da nossa contestação. Para a gente fazer a estruturação da contestação na prova prático-profissional do exame de ordem, né, ou até mesmo no estágio, que nós vamos fazer agora, eu vou fazer agora, né, alguns passos precisam ser tomados para que a referida peça de contestação, né, possa ser bem valorizada, né, para aqueles que vão nos avaliar e futuramente a gente poder botar em prática, né? Bom, vamos lá. Como se sabe, a contestação é o meio de defesa por excelência, ponto pacífico, colocado à disposição do réu para o exercício do seu direito à ampla defesa, conforme previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República Federativa do Brasil. Inicialmente, ao identificar a peça profissional exigida pelo exame, o examinando deve observar o juízo em que a petição fora proposta, ou seja, a vara específica e responsável por todo o transcurso, todo o trâmite do nosso processo, ok? Do caso hipotético ali, no caso do estágio, então no caso da peça para a OAB. Exemplo: petição inicial distribuída ao juízo da 5ª Vara Civil da comarca de Belo Horizonte. Somente indique o estado da federação, se o enunciado assim indicar. Endereçamento da contestação. Vamos lá, 2 pontos. Caixa Alta, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da 5ª Vara Civil
da comarca de Belo Horizonte. Atenção! Destacar que logo após o endereçamento, o examinando deve deixar um espaço suficiente para a identificação do número do processo. O examinando, no caso a gente como estagiário, ou para quem vai fazer o exame de ordem, OABeiro, né? OABeiro de plantão aí. Então tá. Depois do excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 5ª Vara Civil da comarca de Belo Horizonte, aí vem, dá um espaço, né? Processo número tal. A seguir, passa-se a qualificação das partes, utilizando os dados fornecidos pelo examinador, ressalvando a possibilidade de indicação dos nomes, mencionando a qualificação imputada às partes pela própria petição inicial. No entanto, recomenda-se que, se possível, a individualização dos dados, realizar a qualificação correta e completa. 2 pontos. Fulano de tal, devidamente qualificado nos autos da ação em epígrafe, e ciclano de tal, igualmente qualificado na inicial. Já tem no nosso canal aí a parte que fala da petição inicial. Então a contestação entre aspas, um modelo, a estrutura é de uma inicial, ou petição inicial, como queiram. Tá ok? Então vamos lá. Estamos aqui na qualificação. Aí, nome do réu, nacionalidade, igual a petição inicial, estado civil, profissão, se for pessoa jurídica, indicar se de direito, público, privado, interno ou público externo, portador do RG, inscrito no CPF/CPF, CNPJ, se for pessoa jurídica, endereço eletrônico, domiciliado à rua, se for pessoa jurídica, com sede à rua, aí já muda, né, de pessoa física, né, para pessoa jurídica. Pessoa física, domiciliado e tal. Se for pessoa jurídica, com sede à rua, nome do autor, nacionalidade, estado civil, profissão. Se for pessoa jurídica, indicar se de direito privado, público interno, público externo, inscrito no CPF, no caso pessoa jurídica, CNPJ, sob endereço eletrônico, domiciliado, rua, se for pessoa jurídica, com sede à rua, tal. Bom, deve-se identificar ainda o nome da peça que está sendo oferecida, passando posteriormente ao nome iuris da ação, conforme consta do enunciado e pretendido pelo autor em sua ação inicial. Aí, 2 pontos. Vem por meio, 2 pontos para dar um exemplo, né? Vem, por intermédio do seu advogado dos autos da ação de conhecimento, apresentar a sua contestação com fulgo no artigo 335 do Código de Processo Civil. Tranquilo. Deve-se recordar que, segundo o artigo 337 do Código de Processo Civil, antes de discutir o mérito, né, o réu deverá alegar na contestação as chamadas questões preliminares, conforme a seguir. Inciso 1. Inexistência ou nulidade da citação, quando a citação não foi efetivamente realizada ou quando realizada não observou os requisitos legais. Inciso 2. Incompetência absoluta e relativa. Pela nova sistemática do Código de Processo Civil, tanto a incompetência absoluta quanto a relativa deverão ser arguidas como preliminares de contestação, tendo sido extinta a exceção como forma de defesa para a impugnação da incompetência relativa. Em relação à incompetência relativa, destaca-se que não poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz, assim como acontece com a incompetência absoluta, né? Que não se convalida, assim como se pode depreender do artigo 337, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Inciso 3, incorreção do valor da causa. O examinando, né? Aquele que vai fazer a OAB, né? Ou estagiário, né? Deverá sempre ficar atento ao enunciado proposto pelo examinador, em especial ao valor atribuído à causa, observando as disposições do artigo 292 do Código de Processo Civil, ressaltando que o Código de Processo Civil aboliu a necessidade de instauração de incidente de impugnação ao valor da causa, sendo o caso de alegação como preliminar de contestação. Inciso 6, inciso 4, melhor dizendo, inépcia da petição inicial. Observar se o problema proposto pelo examinador, no caso para os OABeiros de plantão, como eu que vou fazer o exame de ordem, né? Observar se o problema proposto pelo examinador não omitiu ou apresentou algum elemento estrutural essencial da petição inicial, né? Se ele não omitiu ou apresentou algum elemento estrutural essencial da petição. Assim, a petição será inepta quando não preencher alguns dos requisitos formais
E conforme o artigo 330, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, já tem no canal falando sobre petição inicial. Inciso 5, agora, inciso 5, perempção, atentar se o caso não é de perempção, em razão da impossibilidade do autor de intentar nova ação com o mesmo objeto, se tiver dado causa ao abandono do processo por 3 vezes. Artigo 486, parágrafo 3º, Código de Processo Civil. Bom, sendo que no quarto ajuizamento cabe ao réu alegar em preliminar a perempção, cujo acolhimento também acarretará a extinção do processo sem resolução de mérito. Ou seja, o magistrado, de plano, ele já extingue o processo. Por quê? Por causa da perempção. Inciso 6. Litispendência, ou examinando aquilo que vai fazer a OAB, como eu, deve sempre observar se a questão apresenta ou demonstra a existência de outra ação idêntica já em curso, com as mesmas partes, causa de pedido e pedidos. Artigo 337, parágrafo 2º e 3º, Código de Processo Civil. Pois será caso de identificar em preliminar de mérito com o pedido de extinção do processo sem a resolução do mérito. Artigo 485, inciso 4, inciso 5, Código de Processo Civil. Inciso 7. Coisa julgada. Haverá coisa julgada se o autor reproduzir ação que já foi anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado. Artigo 335, parágrafo 4º e 502 do Código de Processo Civil, cujo acolhimento da preliminar terá como consequência a extinção do processo. Ok? Extinção do processo sem resolução do mérito, sem ele dar a decisão, a sentença. Inciso 8º, conexão é forma de modificação da competência ocorrendo quando 2 ou mais ações tiverem o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir. Assim, a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente, em sendo acolhida a preliminar de conexão entre processos. Serão reunidos, sendo decidido pelo juízo que tenha primeiro ocorrido o registro ou a distribuição da petição inicial, pois prevento, segundo o artigo 58, 59 do Código de Processo Civil. Inciso 9. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Deve o réu alegar defeito de representação. Está lá no artigo 71 do nosso Código de Processo Civil. Ou falta de autorização da parte, no caso, artigo 73, Código de Processo Civil, mencionando ainda eventual incapacidade postulatória do demandante, abrindo o julgador a possibilidade de sanar o vício pelo demandante, artigo 76 do Código de Processo Civil, e, em não fazendo, deverá extinguir o processo, sem resolução do mérito. Isso já está no artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil. 10. Convenção de arbitragem. Se existir no enunciado a identificação da chamada, abre aspas, cláusula compromissória ou do compromisso arbitral, artigo 3º da Lei 9.307/96, tem o demandado o ônus de arguir a convenção de arbitragem como preliminar de mérito na contestação. Isso porque, se acolhida pelo julgador, será caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Já que você colocou, no seu contrato que você fez que a parte ficou inadimplente, o réu, ficou inadimplente, se tem lá a cláusula compromissória ou compromisso arbitral, onde eles delegam uma pessoa, para arbitrar a qualquer tipo de litígio, de demanda, para não passar pela justiça, se tiver essa cláusula aí, meu amigo, já era, vai ter que cumprir essa cláusula. Está lá no artigo 3º da Lei 9.307 de 96. Ok? Não poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz. Artigo 337, parágrafo 5º, o reconhecimento ocasionará a extinção do feito sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso 7, é só dar uma lida, ainda mais se você tiver o Código de Processo Civil comentado, aí fica show de bola, fica redondinho. Inciso 11, ausência de legitimidade ou de interesse processual. Carência de ação ocorre quando ausente quaisquer das condições da ação, ou seja,
legitimidade e interesse pessoal na ação, né? Ocasionando a extinção do processo sem resolução do mérito. O juiz não tem nem que decidir nada. Ele nem decide. Leu aqui, a ausência de legitimidade ou interesse processual, acabou o processo. Extingue, vai decidir qual mérito que vai ter. Não tem como conhecer a questão em si. Por quê? Porque já está aqui, ó, a ausência de legitimidade. Pô, a parte aqui não é legítima, né? E nem tem interesse processual. Enfim. Inciso 12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige, como preliminar, nos casos em que a lei exige que o autor preste caução para ingressar com ação, caução, né, din-din, tem que pagar lá as custas. Ver exemplo, artigo 968, caput e inciso 2 do CPC. A ausência deverá ser alegada em preliminar, acarretando um vício processual, o qual, não sanado, terá como consequência a extinção do processo sem resolução do mérito, né? Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, tá? Inciso 13, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Se realmente não for o caso de concessão de gratuidade da justiça, nos termos da lei, comprovando tal fenômeno, poderá o réu arguir a título de preliminar de mérito a situação de que a concessão foi indevida, sendo esta resolvida pelo juiz. Ou seja, o autor, ele fez sua peça, né, toda em cima da justiça gratuita, dizendo que não tem condições financeiras e tal. E só que o réu aqui, ele plotou, sabe que a parte, né, o autor da ação tem dinheiro, né, então aqui ele vai dizer o seguinte, olha, o réu vai dizer, foi indevida a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Só que o seguinte, nesse caso, quem vai resolver é o juiz. Não está dizendo que o juiz vai extinguir do feito sem resolução do mérito. Ele vai decidir, fica o livre-arbítrio do magistrado. Bom, posteriormente, deverá o examinando, no caso, nós que vamos fazer o exame de ordem, né? Ou então o estagiário, né? Realizar um resumo dos fatos fornecidos pelo enunciado da questão, passando a análise do mérito, apresentando todos os elementos compostos pela questão, que estiverem equivocados em relação às alegações do autor na inicial, lembrando dos princípios do ônus, da impugnação especificada e da eventualidade. Observação: o examinando deverá se atentar se há precedente. Caso o precedente seja favorável, fazer uma adesão, tá? Caso desfavorável, fazer a distinção ou distinguishing, aqui em inglês. Não esquecer que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial, mas é óbvio que você vai ter que rebater tudo aquilo que o autor fez na sua inicial, dos fatos e do direito, tá? Presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se. Porque de repente você não vai rebater todas, né? Se tem 4 itens na petição inicial contra você e você rebate 3, né? É uma questão lógica saber que tem 2 aqui que você considera como verdade. Inciso 1. Não for admissível a seu respeito a confissão. Inciso 2. A petição inicial não estiver acompanhada, salvo se, exceção. Inciso 1. Não for admissível a seu respeito a confissão. Inciso 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Inciso 3. Estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Eu estou com tempo ainda? Tô. Bom, ainda aquele que vai fazer exame de ordem, como eu, né, deverá observar se não é caso de propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Ou seja, está dizendo o seguinte, ao invés da convenção, ao invés da reconvenção, ao invés do nosso tema de estudo da contestação, você tem que analisar para ver se de repente você não propõe uma reconvenção, né? Reconvenção é aquela história. Na própria petição você faz você faz uma reconvenção dizendo não, ele está dizendo que você está devendo, não. Aí você faz uma reconvenção, você que está me devendo na própria petição. Tá? Por fim, deverá o examinando apresentar seus pedidos, requerendo o acolhimento das preliminares, eventualmente arguidas, resultando na prolação de sentença terminativa, que extingue o processo, sem resolução do mérito, caso não sejam
Reconhecidas as preliminares levantadas, deve-se requerer que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o a pagar, as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Isso pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência está previsto no artigo 85, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Civil. Ok? E protestando por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial especificando aqueles que sejam úteis e relevantes à comprovação do seu direito, provas pretendidas, provas testemunhais, provas periciais e provas documentais. Vamos passar agora para a estrutura resumida da peça, ok? Vamos lá. Primeiro, endereçamento. Atentar que, por se tratar de contestação, já há a identificação exata do juiz competente, ou seja, da cidade, comarca, a qual a peça deverá ser endereçada. Assim, utilizar, abre aspas, caixa alta, excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da 5ª Vara Civil da comarca de Belo Horizonte, fecha aspas, exemplo, Estamos dando um exemplo hipotético aqui. Número 2, número do processo. Importante verificar que, por se tratar de contestação, já existe uma petição inicial protocolada e devidamente distribuída, recebendo o devido número de distribuição. Assim, identificar o processo logo em seguida ao endereçamento. Abre aspas, processo número tal. Tá? Terceiro, identificação das partes. Nome do réu, nacionalidade, estado civil, profissão, se for pessoa jurídica, indicar-se de direito privado, público interno, público externo, portador de RG, inscrição CPF, CNPJ, se for pessoa jurídica, endereço eletrônico, domiciliado à rua, se for pessoa jurídica, concede à rua tal. Nome do autor, mesmo esquema que acabei de falar aqui, nacionalidade, estado civil, profissão, tá? Se pessoa jurídica indicada, se é de direito privado, público interno, público externo, CPF ou CNPJ. Bom, ok? Quarto, 3, identificação das partes, Nome do réu, nome do autor. Quarto, nome da ação e sua fundamentação legal. Abre aspas. Vem, muito respeitosamente, por intermédio de seu advogado, em um for assinado, nos autos da... Aí vem o nome da ação. Ação, nome da ação, que lhe move, nome do autor, qualificado na inicial, a apresentar a sua contestação nos termos do artigo 335, Código de Processo Civil, do nosso Código de Processo Civil. 5, preliminares. Analisar se é caso de alegação de eventuais temas que estejam elencados no artigo 337 do CP, Código de Processo Civil, com preliminares de mérito, criando o tópico específico. Abre aspas. Inciso 1. Das preliminares ou preliminares, tá? 6. Fatos. Transcrição integral do texto apresentado pelo examinador no enunciado da peça prática, ressaltando a impossibilidade de criar dados inexistentes para não identificar a peça profissional e ter prova. A prova, no nosso caso, que a gente vai fazer exame de ordem, não ter nossa prova zerada pelo examinador. Transcrição integral do texto apresentado pelo examinador no enunciado da peça prática, ressaltando a impossibilidade, não pode, criar dados inexistentes para não identificar a peça profissional e ter a prova zerada pelo examinador. 7º, fundamentação. Faça o nexo. Fazer o nexo é fazer a ligação entre os fatos e os dispositivos legais aplicáveis, como artigos de lei, súmulas, precedente, desenvolvimento raciocínio lógico e coerência jurídica, ressaltando que a mera indicação do artigo ou da lei não é suficiente para a pontuação dos princípios do ônus da impugnação especificada e da eventualidade. Não esquecer que, caso o examinador indique a existência de precedente, fazer a adesão, se for o caso, ou a sua distinção. 8º, pedidos e requerimentos. Isto posto, deve ser acolhida a preliminar, resultando na prolação de sentença terminativa que extingue o processo sem resolução do mérito. Sentença terminativa extingue o processo sem resolução do mérito. Ou determinação de medida judicial cabível em caso de questão preliminar indireta.
no mérito, pelas razões de direito aduzidas nesta contestação, deve o pedido da presente ação ser julgado improcedente em todos os seus termos, condenando-se o autor, aquele que moveu a petição inicial, condenando o autor nas custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados nos percentuais definidos no artigo 85, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Civil. Tá? Protesta-se por todos os meios de prova admitidos em direito. Número 9, valor da causa. Lembrar que na contestação não há valor da causa. Importante pra caramba. Na contestação, vou até botar em vermelho, tá? Vou nem colocar em amarelo. 9, valor da causa. Lembrar que na contestação não há valor da causa. 10, fechamento da peça. Nestes termos, pede deferimento. Local, data, OAB, assinatura. Deferimento da contestação. Ficamos por aqui. Na próxima, nós vamos falar da reconvenção, tá? Que é dentro da petição, quando o autor diz que o réu, está devendo dinheiro. Na reconvenção ele fala, não, através da reconvenção, nós vamos falar na próxima aula, nosso próximo estudo. Na reconvenção ele vai dizer, não, quem está me devendo é você, tá? Até a próxima, um abraço.